manhã, às 8h20. E nós estamos no 10º livro da Bíblia, né? Em 1 Reis. E a gente iniciou já de 1 Reis. Falamos da parte de Davi, né? Da sua velhice. E da escolha de Davi também. Agora nós vamos ouvir hoje a escolha de Davi. Colocando Salomão como rei, né? Recebendo de Deus essa mensagem para consagrar Salomão como rei. Então aqui eu vou fazer um resumo de toda a passagem de Salomão no dia de hoje. Você abre a sua Bíblia em 1 Reis, 10º livro da Bíblia, do Antigo Testamento, no capítulo 32 de 1 Reis, capítulo 1, e o verso 32 de 1 Reis diz: Salomão é constituído rei. Aí disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote do templo, e Natã, o profeta, e Banai, filho de Joada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei Davi: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiu rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Essa foi a ordem de Davi para Natã. No verso 35 diz: subireis após ele, e virá a se sentar, e se sentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Banai, filho de Joada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benai, filho de Joada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo, o chifre do azeite, e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, e de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. Então, aqui a gente já vê que Salomão foi escolhido por Deus e por Davi para se tornar rei. Salomão é o filho que Davi teve com Betseba. O primeiro filho que Davi teve com Betseba, este morreu por conta do pecado que Davi cometeu. Nasceu morto. Mas aí ele teve o rei Salomão com Betseba, a quem Deus o constituiu como rei de Israel. Então, nesse período, o reinado era um só. Salomão, filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel, famoso por pedir sabedoria a Deus em vez de riqueza, tornando-se o monarca mais rico e sábio de seu tempo. Ele construiu o primeiro templo de Jerusalém, consolidou a prosperidade, mas no fim desviou-se
de Deus ao casar-se com muitas mulheres estrangeiras. A história de Salomão, ascensão e sabedoria. Filho de Davi e Betseba. Salomão assumiu o trono e pediu a Deus discernimento para governar, recebendo não só sabedoria, mas também riquezas e paz. O auge do reino Salomão. Salomão construiu o magnífico templo em Jerusalém, expandiu o comércio e fortificou cidades. A queda de Salomão. No final de sua vida, suas muitas esposas estrangeiras influenciaram a adorar outros deuses, resultando na divisão do reino após sua morte. O julgamento. A famosa história em que ele propõe dividir um bebê ao meio revelou a verdadeira mãe, demonstrando sua sabedoria. O livro de Salomão. A tradição bíblica atribui a Salomão 3 livros principais conhecidos como literaturas de sabedoria. Provérbio, uma coleção de dados, uma coleção de ditados sábios, princípios de vida e conduta moral focados na sabedoria divina. Eclesiastes, um livro reflexível, provavelmente escrito no final de sua vida, que analisa o sentido da vida, concluindo que sem Deus tudo é vaidade. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, um poema lírico sobre o amor interpretado tanto literalmente quanto alegoricamente ao amor de Deus pelo seu povo. Além disso, Salomão é associado ao Salmo 127 e lembrado por ter composto mais de 1000 cânticos e provérbios, além de conhecimento sobre botânica e zoologia. A história de Salomão, ela nos traz reflexões para nós nos dias de hoje. O que a Bíblia mostra através de Salomão, a vida de Salomão nos mostra que buscar a sabedoria é mais importante do que buscar riquezas ou poder. Desde o início de seu reinado, Salomão pediu a Deus discernimento para governar Israel com justiça, e Deus o abençoou com grande inteligência, conhecimento e compreensão. Salomão construiu o templo do Senhor, governou com sabedoria e proferiu juízos justos. Escreveu provérbios e cantos e tantos outros livros. Veja que a gente vê que Salomão poderia ter pedido a Deus riquezas, porque Deus olhou para Salomão com 17 anos e perguntou o que ele queria em sonhos. E ele disse que queria sabedoria para poder governar o povo de Israel. E foi 40 anos ele comandando o povo de Israel, que não estava dividido, não existia Judá, era só Israel todo, só existia um reinado, e por 40 anos ele fez prosperar tudo, e além disso construiu o templo. O primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão. Então a gente vê aqui que quando o homem ele passa a obedecer a Deus e pede a Deus sabedoria, ele pode fazer da sua vida, da minha vida, como fez com Salomão. Porque Deus sabe que o ser humano, para sobreviver na terra, ele precisa de recursos financeiros. Mas o que ele quer de cada um de nós, o principal é a obediência à sua palavra e seus ensinamentos. E por conta da desobediência, é que a gente paga pelos nossos erros.
E às vezes aquilo que tanta gente deseja não chega. E às vezes aquilo que a gente faz pelo nosso próprio entendimento, sem consultar a Deus, está errado. Porque existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, se você busca a sabedoria de Deus, como Salomão buscou, como Salomão pediu a Deus, só sabedoria, e Deus deu a ele a sabedoria que nenhum outro ser humano tem, para poder governar o seu povo, e ele governou por 40 anos. Só que no final, ele deixou o orgulho, a soberba, entrar sobre ele. O poder dominar também sua mente. Constituiu muitas mulheres e deixou Deus de lado e passou a adorar outros deuses. Então, existe esse lado que, se a gente não for sábio o suficiente para perceber este lado, Salomão foi um homem sábio, que nenhum outro neste mundo chega a ser sábio como foi Salomão. Mas a sabedoria que mais Deus queria dele era a sabedoria da obediência. Obedecer a Deus em todas as circunstâncias. E ele deixou o poder chegar sobre sua cabeça. E hoje Deus levanta muitas pessoas, constitui ele como governantes, como pessoas bem constituídas financeiramente, mas quando chega no auge, esquece também a Deus. E bota toda a sua fé na idolatria, em Mamon, que é o Deus do dinheiro, e começa a esquecer de Deus. E quando chega ao tempo, começa a sua decadência também. Quantas pessoas já constituíram tanta riqueza e depois perderam todas? Por quê? Porque Deus constitui, mas quando você passa a adorar ao Deus Mamon, que é o dinheiro, e esquece a Deus, você também pode perder tudo que você tem. Porque você passou a esquecer a Deus. A gente não pode colocar o dinheiro, a gente não pode colocar a vaidade, a gente não pode colocar o eu na frente de Deus, de forma nenhuma. Nós somos filhos de Deus quando obedecemos a Ele, quando somos obedientes a Ele. E quando não somos obedientes, e quando não o conhecemos, nós somos criaturas feitas por Deus. A gente vai lá em Gênesis, Deus criou o homem. Deus criou. Quando se cria, é uma criatura. Não é um filho. Deus criou um homem para se tornar filho dele, em obediência, em respeito. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Salomão foi obediente até uma certa parte da sua vida, mas deixou o orgulho entrar dentro dele. Deixou se levar pelas influências das rainhas que ele teve e das concubinas. E passou a adorar outros deuses, a quem Deus não permitia de forma nenhuma que nenhum homem adorasse. E nem hoje Deus aceita que a gente adore outro Deus a não ser somente a Ele. Deus é um Deus zeloso, ciumento. Então, a gente precisa, cada dia de nossa vida, a gente precisa dos cuidados de Deus. Estar na presença de Deus e pedindo a Ele sabedoria para poder vivermos neste mundo obedecendo a Ele. Mas a gente tira aqui 10 ensinamentos sobre o rei Salomão. Buscar a sabedoria acima da riqueza ou do poder é essencial para uma vida equilibrada e justa. Pedir a Deus discernimento é fundamental para tomar decisões corretas e governar com justiça. Valorizar o conhecimento e a compreensão, estudando e aprendendo sobre o mundo ao nosso redor. Não há livro melhor que contém nele ciência, história, geografia, política, tudo o que você pensar, de uma sala de aula em que você aprende, você encontra na Bíblia. E se você lê a Bíblia,
e pedir a Deus o entendimento, o discernimento, o Espírito Santo está ali para te dar. Veja o que a palavra nos diz, que o Espírito Santo habita entre nós, e ele passa a habitar em nós, em cada um de nós, quando a gente começa a obedecer. O Espírito Santo está ali, nos observando. Quando a gente passa a obedecer, e ele percebe, e ele vê, e ele conhece o nosso coração, sonda, e vê que a gente realmente quer obedecer a Deus corretamente, aí ele começa a agir em nossa vida. Ele começa a abrir a nossa mente, ele começa a nos mostrar a palavra e fazer a gente entender. Então, o discernimento é uma das coisas importantes na vida de quem quer conhecer a Deus. Valorizar o conhecimento e a compreensão, estudando e aprendendo sobre o mundo ao nosso redor. É importante a gente aprender tudo sobre ao nosso redor, o dia a dia, o que acontece, para que a gente não colocamos os nossos pés em areia movediça. Liderar com justiça e imparcialidade, tomando decisões sábias e corretas para todos. Veja que a passagem, uma das brilhantes passagens de Salomão é a questão de duas mulheres, as duas brigando pelo mesmo filho. Só que a mãe verdadeira, ela estava lá brigando pelo seu filho corretamente, e a outra dizendo que não era filho dela, era dela. Então Salomão não sabia realmente quem era a mãe, mas Deus deu a ele a inteligência. E ele disse: eu vou dividir ao meio, para acabar a briga, me dá uma espada aí que eu vou dividir a criança ao meio e dar uma pata a cada uma. A mãe verdadeira, ela na hora disse: não, deixa com a outra. Então Salomão viu que a mãe verdadeira era aquela, porque demonstrou o amor rapidamente, para não perder o seu filho e deixar com outra. Então, a gente tem que ter a sabedoria de discernir o que Deus quer para a vida de cada um da gente. Qual é o melhor? A gente tem que parar e pensar, analisar. A valorização do conhecimento é importante demais para que a gente não se perca na caminhada rumo à salvação. É preciso todo dia a gente estar nos pés de Deus, orando, pedindo a Ele discernimento, lendo a sua palavra, para que o Espírito Santo esteja cada dia mais nos fortificando. Então, nós vivemos num mundo, precisamos das coisas do mundo? Precisamos, não tudo, mas o essencial para a nossa vida, precisamos. Mas a coisa que a gente mais precisa é nos dedicarmos à palavra de Deus, é nos dedicarmos a estar na presença de Deus verdadeiramente. Digo e continuo dizendo, não adianta você passar os 7 dias na semana dentro de uma igreja, levantando a mão, cantando louvores e entrar vazio e sair vazio. Chega em casa, bota sua Bíblia lá, pronto. A Bíblia vai passar a semana todinha lá de novo. Aí no domingo você pega a Bíblia e vai de novo para a igreja. Não vai adiantar nada. Se você não sabe conhecer um versículo da Bíblia, se você não sabe interpretar uma parábola do que Jesus ensinou, então é uma pessoa que tem uma Bíblia debaixo do braço, mas é cego. Como é que vai ler? Se não conhece. É preciso estar na presença de Deus, é preciso pedir a Deus para que Ele dê o conhecimento, e Ele vai dar. Conhecimento não é só as pessoas que fazem teologia, né? Para conhecer as escritas, né? Para conhecer os idiomas que foram falados pela Bíblia e ter um nível mais elevado de conhecimento. De forma nenhuma. Moisés não era teólogo. Elias não era teólogo. Davi não era teólogo. Então esses homens não eram teólogos. Paulo era o mais sábio um pouco, porque viveu ao pé de Gamaliel, mas conhecia a lei mosaica. Não conhecia a lei do divino, a lei de Jesus. Então ele passou a conhecer quem era Jesus, o que era Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus.
Olhemos a história de Jesus. Jesus, em sua história, ele foi buscar alguma pessoa que já servia a Deus? Ou ele foi buscar os marginalizados? Ou ele foi buscar as prostitutas? Ou ele foi buscar os assassinos? Foi com quem Jesus saiu curando, ensinando, levando sua palavra. Porque são as pessoas que vivem no submundo, na escuridão, é que precisa da luz. Não quem vive já conhecendo um pouco da palavra de Deus e fazendo como segundo Pedro no verso 20. Que conhece a verdade e depois de conhecer a verdade, volta a fazer tudo errado. E dá uma resposta pesada. Pedro diz que é como uma pessoa que, depois de vomitar, volta a comer o seu próprio vômito. Ou a porca lavada, depois de limpa, volta ao lamaçal. É a pessoa que conhece a palavra de Deus e faz tudo errado. Então, é um ditado pesado, mas é verdadeiro. Se você passa a conhecer a palavra de Deus e você começa a fazer tudo que está errado e você não tem nenhum remorso, você não sente nada, não te acusa como pecado aquilo que você está fazendo, é porque você realmente não tem o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Aí ali na igreja tem o apelo pastoral para que você levante a mão. Aí você vai para a igreja num dia que você está muito perturbado, com muito problema, eu vou para a igreja. Quando chega lá, naquele momento, você que está atribulado, você vai e levanta a mão. E ali é aquela festa naquele momento. Mas aí você volta para casa, sua tribulação passou, e você não vai mais para a igreja, você não vai mais para canto nenhum, você não vai buscar mais a Deus, você não lê a Bíblia. Você vai voltar a fazer tudo errado. Por quê? Porque você não tem o conhecimento da palavra. É preciso a pessoa ler a Bíblia, se fortalecer. Porque o que eu digo direto, não adianta estar na igreja e não conhecer a palavra de Deus. Então comece a ler todos os dias. Quer ir à igreja? Vá todos os dias, mas comece a ler a Bíblia também todos os dias. Comece a ler e se dedicar à palavra de Deus e pedir a Deus, ao Espírito Santo, entendimento, e Ele vai lhe dar. Liderar com justiça e imparcialidade, tomando decisões sábias e corretas para com todos. É isso, a gente tem que observar ambas as partes em alguma discussão, em alguma coisa, e julgar com sabedoria. Não julgar porque acha que fulano é certo e o outro é errado. A gente tem que julgar com sabedoria, aconselhando, mostrando à pessoa que aquilo que está sendo feito está errado e ele poderia fazer dessa forma, levando com simplicidade, com humildade, o erro a cada um, porque nós somos falhos. Usar os dons e talentos para o bem, construindo, criando e contribuindo positivamente para a sociedade. Receber e aprender com pessoas de diferentes lugares e culturas, mantendo humildade e mente aberta. O diálogo é importantíssimo para um bom relacionamento no nosso dia a dia. Receber e aprender com pessoas de diferentes lugares e culturas, mantendo humildade e mente aberta. Evitar a idolatria e a influência de mais companhia, mantendo a fidelidade aos princípios de Deus. Você precisa analisar a conduta de quem você convive. Todos os dias, a gente não vai viver no mundo sem amizade. Mas a gente precisa separar as amizades. Aquela que defende a vida, aquela que defende o amor, os ensinamentos da palavra. Aquela que realmente você observa e vê que ela é seu amigo. Então, a amizade não é aquela que concorda com você em tudo. A amizade também é aquela que lhe corrige de alguma coisa que você pode fazer errado ou errou. Então, isso também é amizade. Mas também a gente deve ter cuidado
com a amizade que concorda em tudo que você faz. Porque essa amizade possa ser que ela esteja concordando para que você esteja também errando e depois ela lhe próprio lhe julgar, lhe puxar o tapete, tentar fazer algo contra você. Então uma boa amizade também é aquela que lhe corrige, que lhe mostra com simplicidade, com amor. Essa é uma amizade sincera. Cuidado com alianças e decisões políticas que podem trazer consequências negativas. A política, Deus constituiu ela para que formasse nações, para o povo não viver em uma anarquia, sem um povo para governar. Então Deus constituiu. Mas a política ela é para fazer o bem, sem olhar quem. Sem olhar partido A ou partido B, ou quem estava do lado de lá, ou quem estava do lado de cá. Mas o político ele tem a obrigação de atender a sua nação em geral, trabalhando para o bem da coletividade no geral, sem perseguir ninguém, sem humilhar ninguém, sem maltratar ninguém. Porque o poder político também é constituído por Deus. E se está ali porque foi Deus que colocou. E se quando começa a fazer como fez Saul, perde também o trono. Equilibrar poder, riqueza e moralidade. Lembrando que sucesso verdadeiro depende da integridade espiritual e ética. Você tem que ter a sua vida pautada no equilíbrio das coisas que você vai fazer, das coisas que você vai falar e do seu dia a dia na sua caminhada cristã. Riqueza importante é quando você tem o seu coração e sua riqueza para fazer o bem ao próximo que necessita. A moralidade é importante, sim, porque a moralidade ela acompanha a obediência a Deus. Você não pode obedecer a Deus na imoralidade. Você só pode obedecer a Deus com a moralidade. Ela faz parte da sua vida, da sua caminhada todos os dias. Então, a obediência a Deus, ela tem um equilíbrio e tem a moralidade fazendo parte da sua vida. Lembrando que sucesso verdadeiro depende da integridade espiritual e ética. É importante na vida de cada um de nós. Reconhecer que mesmo pessoas inteligentes e poderosas podem cair se desviarem dos caminhos corretos. Sim, claro que podem. Todos nós somos passíveis de erro. A gente viu a história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve suas fraquezas, suas quedas. Qualquer um de nós estamos sujeitos a fraquezas, a quedas. Mas o importante é o arrependimento. Imagine se a gente ainda hoje vivesse pela lei mosaica. Né? Aí eu vou voltar a falar de novo de religião. Alguém pode até dizer, ele é contra a religião. Eu não sou contra a religião nenhuma. Mas é preciso observar que as leis criadas, o tabernáculo, a unção do óleo e tantos outros rituais que foram estabelecidos no Antigo Testamento e permaneceu até a vinda de Jesus, que Jesus, como judeu, cumpriu também os rituais, ele não serve mais para o dia de hoje. Por quê? Porque toda a lei deixada por Moisés, ela foi, como se diz, ela foi absolvida, ela foi anulada com a morte de Jesus. O povo vivia, uma nação de mais de 5.000 pessoas, sem uma lei para eles poderem ser regidos, e vivia como uma forma de anarquia, e era muita gente, para que Moisés tomasse conta e dissesse o que eles deveriam fazer, porque até mesmo Moisés não saberia, porque
O que eles faziam de errado não era pecado porque não existia uma lei. Mas quando Deus distribuiu a Moisés 10 mandamentos, aí eles viveram sobre uma lei. E quando ele não cumpriu o mandamento, segundo a vontade de Deus, eles estavam em pecado e nunca teria a salvação. E de Gênesis o Evangelho de Mateus, que é o primeiro, de Gênesis ao Evangelho, tudo apontava para Jesus, que ele ia trazer a cada um de nós a salvação. Porque o homem sempre falhava. De Gênesis a Malaquias, os homens sempre falhavam. A Zacarias, os homens sempre falhavam. Sempre tinha suas falhas. Então a gente vê que a história da Bíblia, ela traz homens levantados por Deus, ungido com óleo na época, porque o Espírito Santo não habitava entre nós. O Espírito Santo, Deus mandava ungir aquele homem com óleo e o Espírito Santo nele habitava, para que eles pudessem fazer o trabalho de Jesus aqui na terra. Né? Moisés foi um do que recebeu o Espírito de Deus para poder agir diante dos homens e libertar o povo. Então a história é tão importante até a chegada de Jesus, que a gente só vai entender lendo a Bíblia. E aí, já pensou? Existiria a nossa nação mais hoje aqui na terra? Se a gente se Jesus não tivesse morrido por nós? Os sacrifícios feitos daquela época apontavam tudo para Jesus. 10 mandamentos. Aí a gente só acha que é somente 10 leis que Deus criou. 10 mandamentos, mas nos 10 mandamentos tinha 600 artigos, 603 artigos. Se a gente desobedecesse um dos 10 mandamentos, já não tinha salvação. Imagine 603 artigos para a gente cumprir. Então era preciso que Jesus morresse, carregasse todo o nosso pecado da lei, todos os nossos pecados da lei, para a remissão dos pecados, dos nossos pecados da lei, fosse jogado em Jesus. Com a morte de Jesus, Satanás foi vencido ali. Certo? Com a morte de Jesus, ele venceu o mal. Ele venceu todo o pecado. E com a graça de Jesus, dando a gente o direito à salvação, nós temos hoje o perdão dos pecados. Porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, os pecados que cometemos hoje, quando a gente se arrepende verdadeiramente, ele é perdoado. Porque o intercessor da nossa vida, a gente não tinha um caminho que pudesse chegar a Deus. E com a morte de Jesus nós temos, como ele mesmo disse. Não adianta aqui na terra a gente ficar procurando outro caminho para chegar a Deus. Que a gente só vai encontrar através de Jesus. Porque ele mesmo já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então não adianta a gente estar procurando outros caminhos para chegar a Deus, que a gente não vai encontrar. O único caminho que a gente encontra hoje para chegar a Deus é através de Jesus. Então, templos religiosos e seus rituais trazidos ainda hoje do Antigo Testamento não serve. Não serve para a vida religiosa. A vida religiosa ela é pautada em obediência a Deus. Ela é pautada em você ler a Bíblia, ter o conhecimento e obedecer a Deus. Certo? Isso tanto faz de qualquer religião que hoje você esteja. Se você obedecer a Deus, cumprir a palavra de Deus e viver uma vida pautada nos ensinamentos de Jesus, seguir a Jesus, você vai ter a salvação. Você vai ter as bênçãos que você procura. Mas a gente precisa ler, precisa estudar. Então por isso que este programa ele veio justamente para isso. Estudando a palavra de Deus. Veio para a gente conhecer, para a gente não ficar habitolado ali a uma religião. E tudo que ali for colocado, as suas dogmas e seus rituais, você está fazendo todos os dias sem saber se aquilo realmente é verdadeiro, é correto, está de acordo com a Bíblia e se Deus se agrada daquilo. Então é importante que a gente analise, tenha um conhecimento. Hoje as igrejas botam mais medo
no fiel do que mostra a verdade. Então é importante que a gente aprenda a palavra de Deus e não fique habitolado a uma religião. E a gente aprende a palavra de Deus lendo a Bíblia, pedindo a Deus orientação, porque o próprio Jesus respondeu à mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela perguntou qual era o lugar em adorar. E Jesus disse: nem nesse monte de Gerizim, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores é aquele que adora em espírito e em verdade. Então nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. E se a gente passa a adorar a Deus verdadeiramente, estamos fazendo a nossa obrigação, o nosso dever. Estamos nos tornando obedientes. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Somente a obediência. Que a gente não temos nada para oferecer a Deus. E ai de cada um de nós se Deus não tiver em nossa vida. Se Deus não for por nós. Né? Versículo bíblico das cartas de Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é preciso que Deus seja por nós. Para isso é preciso que a gente seja obediente diante de sua palavra. Então que nessa manhã a gente tira uma reflexãozinha da vida de Salomão, que teve toda a sabedoria de Deus, mas depois se deixou levar pela vaidade, deixou-se levar pela riqueza, deixou-se levar pelos prazeres que o mundo oferece. Então, que Deus possa nessa manhã estar abençoando a cada um de nós. E refletimos sobre nossa vida como onda diante de Deus. Refletimos e procuramos ler a Bíblia para aprender cada dia mais. Quero nesta manhã deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de cada um dos nossos ouvintes e de seus familiares. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, católicos, de todas as religiões. Que Deus possa estar abençoando a todos. Deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a minha família. Que Deus esteja presente na vida de cada um de nós. Vamos orar e entregar este programa a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma realização do programa Estudando a Tua Palavra, Senhor, estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar um dia abençoado, um final de semana abençoado e que todos possam acompanhar este programa através do YouTube da Folha Itaenguense e também na Folha Itaenguense através do Facebook. Que Deus possa estar nos dando um dia de muita paz, de muita tranquilidade. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenguense.